Champions League, Copa do Mundo, craques históricos. Ângel Di Maria teve em todos esses cenários. Mas você sabe com quem ele dividiu o campo e onde conquistou seus maiores títulos? Antes de começar, se inscreve no canal para fortalecer, porque agora você vai acompanhar. Uma viagem completa pela carreira de um dos jogadores mais decisivos da Argentina. Ângel Di Maria começou sua história no futebol longe dos holofotes europeus. Nascido em Rosário, na Argentina, foi no Rosário Central que ele deu seus primeiros passos como profissional. Ali já era possível ver um jogador rápido, habilidoso e com personalidade. Características que chamaram a atenção de clubes de fora do país muito cedo. Mesmo jovem, Di Maria já demonstrava coragem para decidir jogos e enfrentar jogadores mais experientes. O salto para a Europa aconteceu quando ele foi contratado pelo Benfica, em Portugal. Esse foi um ponto de virada na carreira, no clube português. Di Maria evoluiu física e taticamente, ganhou protagonismo e passou a atuar em alto nível em competições europeias. Sua velocidade pelos lados do campo, capacidade de drible e entrega defensiva fizeram dele um dos jogadores mais valorizados do elenco. Não demorou para que os gigantes da Europa começassem a observar de perto o argentino. A consagração veio com a transferência para o Real Madrid, um dos maiores clubes do mundo. No time espanhol, Di Maria viveu o auge técnico da carreira. Atuando muitas vezes fora de sua posição original, ele se tornou peça fundamental no esquema tático da equipe. Foi decisivo em jogos grandes, especialmente na campanha da Champions League, onde teve atuação marcante em final. Após o sucesso no Real Madrid, o argentino seguiu para o Manchester United, em uma das transferências mais caras da época. Apesar da expectativa enorme, a passagem pela Inglaterra foi curta e marcada por dificuldades de adaptação, mudanças constantes de treinador e um contexto coletivo instável. Mesmo assim, Di Maria mostrou lampejos de sua qualidade, deixando claro que o problema não era talento, mas o ambiente. A retomada do protagonismo aconteceu no Paris Saint-Germain. No PSG, Di Maria se tornou um dos jogadores mais importantes da história do clube. Foram anos de domínio no futebol francês, participações decisivas na Champions League e recordes de assistências. Jogando ao lado de grandes estrelas, ele foi fundamental, tanto como criador quanto como finalizador, provando sua versatilidade, longevidade e alto nível. Já em fases mais recentes da carreira, Di Maria seguiu acumulando experiências em clubes tradicionais, mostrando que, mesmo com o passar do tempo, continuava sendo um jogador confiável, decisivo e respeitado. Sua trajetória por clubes deixa claro um padrão, onde passou, entregou intensidade, qualidade e momentos decisivos. Ao longo da carreira, Ângel Di Maria não apenas passou por grandes clubes, ele conviveu diariamente com alguns dos maiores jogadores da história do futebol. O mais impressionante é que, mesmo cercado de estrelas, Di Maria quase sempre encontrou um jeito de ser decisivo. No Real Madrid, ele fez parte de um elenco histórico, atuou ao lado de Cristiano Ronaldo, um dos maiores artilheiros de todos os tempos, formando uma parceria letal pelos lados do campo. Di Maria era quem acelerava o jogo, quebrava linhas e criava espaços para o português decidir. Além disso, dividiu o vestiário com nomes como Karim Benzema, Sérgio Ramos, Xabi Alonso e Luka Modric, aprendendo e contribuindo em um dos times mais completos da era moderna. Quando esteve no Manchester United, mesmo em uma passagem curta, Di Maria atuou com jogadores de alto nível, como Wayne Rooney e Robin van Persie. Apesar do contexto instável, ficou claro que o argentino tinha capacidade de se adaptar a diferentes estilos de jogo e manter seu nível técnico mesmo fora da zona de conforto. Foi no Paris Saint-Germain que Di Maria passou mais tempo cercado de superestrelas. Ele jogou ao lado de Zlatan Ibrahimovic, sendo um dos principais responsáveis por municiar o sueco em sua fase mais dominante na França. Com o passar dos anos, o PSG reuniu um ataque galáctico, e Di Maria fez parte disso ao lado de Neymar e Kylian Mbappé. Enquanto Neymar trazia criatividade, Mbappé, velocidade e finalização, Di Maria era o equilíbrio. Criava, marcava, corria e decidia quando era preciso. Mas nenhuma parceria foi tão simbólica quanto a que teve na seleção argentina. Jogar ao lado de Lionel Messi marcou profundamente a carreira de Maria. Mais do que companheiros, os dois dividiram responsabilidades e momentos decisivos. Em finais importantes, Di Maria foi protagonista, mostrando que, mesmo ao lado de um gênio como Messi, ele não se escondia, pelo contrário, aparecia nos momentos mais importantes. Além de Messi, ele atuou com atacantes como Sérgio Agüero, Gonçalo Higuaín e Paulo Dybala,
sendo muitas vezes o elo entre o meio-campo e o ataque. Di Maria teve a rara habilidade de se adaptar a diferentes gerações da seleção, mudando seu papel em campo sem perder impacto. No meio de tantos craques, uma coisa ficou clara: Di Maria nunca foi apenas mais um. Ele foi o jogador que correu por todos, criou para todos e decidiu quando ninguém esperava. Sua carreira é a prova de que, mesmo entre estrelas, sempre há espaço para quem entrega talento, sacrifício e personalidade. Quando o assunto é decisão, Di Maria sempre aparece. Ao longo da carreira, ele não apenas acumulou títulos, ele foi protagonista em muitos deles, especialmente nos momentos em que o peso da camisa e da história falam mais alto. Nos clubes, Di Maria conquistou praticamente tudo que um jogador pode sonhar no futebol europeu. Pelo Real Madrid, levantou a Champions League, sendo decisivo na campanha e especialmente em jogos grandes, onde sua intensidade, arrancadas e leitura de jogo fizeram a diferença. Além disso, conquistou campeonatos nacionais e copas, deixando seu nome marcado em uma das eras mais vencedoras do clube. No Paris Saint-Germain, o argentino viveu anos de domínio absoluto no futebol francês. Foram múltiplos títulos de campeonato francês, copas nacionais e campanhas profundas na Champions League. Di Maria se tornou um dos maiores garçons da história do clube, acumulando assistências e participações diretas em gols. Mesmo com a chegada constante de novas estrelas, ele manteve sua importância e relevância dentro de campo. Mas foi com a seleção argentina que Di Maria escreveu os capítulos mais emocionantes de sua carreira. Durante anos, ele conviveu com críticas, derrotas em finais e frustrações. Ainda assim, nunca se escondeu. Pelo contrário, continuou sendo convocado e confiável nos momentos decisivos. A virada histórica começou com a conquista da Copa América, em uma final marcada por superação e atuação decisiva. Depois veio a finalíssima, onde mais uma vez Di Maria brilhou em um jogo grande. E o auge absoluto aconteceu na Copa do Mundo, quando ele teve papel fundamental na campanha do título, sendo decisivo na final e eternizando seu nome na história do futebol argentino. O que torna esse legado ainda mais especial é o padrão que se repete. Di Maria cresce em finais. Poucos jogadores conseguiram marcar gols ou decidir partidas tão importantes de forma tão consistente. Ele não precisou ser o mais midiático. Nenhum mais celebrado, bastou ser eficiente, corajoso e decisivo. Hoje, quando olhamos para a carreira de Ángel Di Maria, fica claro que ele é mais do que um grande jogador. Ele é um símbolo de entrega, resiliência e protagonismo silencioso. Um jogador que talvez não tenha recebido todo o reconhecimento que merecia, mas que estará para sempre ligado aos maiores títulos e momentos do futebol moderno. E agora me conta, onde o Di Maria foi mais decisivo para você? Deixa sua opinião nos comentários. Se curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e confere esse vídeo que está aparecendo na tela agora.